Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Caroline e hoje eu vim falar de como Jesus foi predestinado desde o Jardim do Éden. Bom, gente, para começar, eu gostaria de ler aqui um versículo de Gênesis 3,15, que fala: Logo após o pecado de Adão e Eva, Deus disse à serpente: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Bom, gente, para começar, essa inimizade que Deus põe entre Satanás e a mulher, entre a descendência dele e o descendente dela, o descendente da mulher seria Jesus Cristo. E o descendente de Satanás são os demônios, né? E quando fala aqui, e você lhe ferirá o calcanhar, e este lhe ferirá a cabeça, fala sobre Jesus Cristo na cruz. É uma predestinação pra cruz, sabe? Continuando aqui, gente. Aqui é Gênesis. Como você pode ver isso aqui foi na fundação do mundo. Aí você vai lá para Apocalipse 13:8, que fala: E todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, como vocês podem ver, gente, após a fundação do mundo, Jesus já estava morto aqui, praticamente. Foi o que foi escrito. Morto assim como predestinação. Para vocês verem que desde o começo, desde o início, Deus já tinha um plano de salvação pra gente. Se errássemos, a gente teria consequências, né? Se a gente pecasse. Só que Deus, o amor dele é tão grande pela gente, é tão misericordioso, que ele já tinha um plano de salvação pra gente, para que a gente não continuasse, a gente não fosse pagar pelos nossos pecados, né? Como é Semana Santa, eu gostaria muito de falar sobre esse versículo, que eu acho muito incrível quando eu li, sabe? Porque, tipo assim, aqui fala que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, o amor de Deus, ele é imenso. Ele já tinha um plano, assim, pra gente, pra que a gente não se afundasse. Gente, continuando aqui, não se afundasse com Satanás, né? Gente, continuando aqui, em Efésios 1:4-5, Paulo escreve: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, gente, Deus, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que é interessante. O que muda na gente é que a gente faz escolhas erradas, sabe? E aí a gente sofre as consequências das nossas escolhas. Só que Deus, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, há um propósito na nossa vida, entendeu? E Deus, ele nos ama tanto que mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, todo dia a gente peque só em pensamento, Deus, ele já preparou a solução, entendeu? Que é Jesus Cristo. Então, eu acho muito, assim, é surreal, né? É incrível quando eu falo assim do amor de Deus, eu me sinto muito, me dá uma emoção, eu fico muito emocionada. Porque, gente, não importa, de verdade, não importa com quem você errou. O mundo todo pode rejeitar você, o mundo todo pode odiar você, sabe? Deus é o único que vai estar lá. Deus é o único que vai estar lá. Você foi rejeitado, maltratado, humilhado, sabe? Você matou alguém, o que for, gente. Vocês podem ler a Bíblia. Muitos profetas eram assassinos, entende? Eram ladrões, enfim, gente. E Jesus, ele andou com essas pessoas. Eu acho que uma parte das nossas vidas, como fazemos escolhas erradas, em parte é pela criação que a gente teve, são as nossas escolhas, né? E a gente vai sofrer as consequências, mas muita parte é que a gente vai sendo condicionado com a vida e as coisas que acontecem com a gente. E Deus vê isso. Deus vê o seu coração, sabe? Então, mesmo a gente pecando, mesmo a gente errando, Deus, ele tem um plano de salvar a gente, que é Jesus Cristo. Então, gente, se vocês estão procurando algo que salve, que liberte, é Jesus Cristo.
né? E pra acabar, gente, aqui mesmo, né? Deixa eu falar aqui. Teologicamente, Jesus não foi um acaso na história, mas o centro do plano de Deus desde o Jardim do Éden, mesmo que sua vinda só se concretizasse milhares de anos depois. Então, gente, por favor, quando vocês forem assim dormir, descansar, orem a Deus para conhecer a verdade, para se libertar, porque vocês são filhos. Vocês são filhos de Deus. Vocês não são escravos. O mundo faz pensar que você é escravo. O mundo tenta te moldar, sabe? A régua dele. Só que você já foi predestinado por Deus, entendeu? Você foi adotado como filho de um criador que criou todo esse universo, sabe? As galáxias, esse planeta, tudo. Então você, tipo assim, é como a Bíblia fala, né? Posso tudo, a gente pode tudo nesse planeta. Mas nem tudo convém, só que a gente pode tudo. Então tudo que é bom, a gente pode. A gente não pode o que é mal, mas tudo a gente pode fazer em Deus, entende? Então, gente, procurem a verdade, procurem se libertar, procurem conhecimento em Deus, porque Deus, ele dá, é como a Bíblia fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes de conhecer a verdade, você está vivendo uma mentira, você está vivendo como escravo, você está vivendo uma ilusão. Então, gente, procurem a verdade, porque Deus, ele mostra pra vocês. É como a Bíblia fala, né? Bateis e a porta se abre. É isso, gente. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Até mais.